Fala galera, aqui quem fala é Giovanni, de arte de vocês. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o capítulo do nosso livro Telares Arte. Nesse capítulo a gente vai abordar um pouquinho sobre dança, um pouquinho sobre a cultura indígena, principalmente os pataxós, que têm um papel muito importante na história da nossa nação. O nome do capítulo é Recursos Naturais. Então vamos seguir, aqui tem uma foto, dos índios dançando, muito legal. A dança pode expressar diversos significados e intenções nas várias culturas e sociedades, trazendo consigo os mais diferentes valores, crenças, ideias e sentimentos. Então a dança ela carrega bastante isso, a cultura, a tradição, a história, ela passa mensagens. Quando assistimos a uma dança ou participamos dela, podemos perceber esses aspectos em movimentos, figurinos, adereços, por exemplo. Nesse capítulo nós vamos ver como a dança pode nos fazer compreender melhor as tradições e os costumes de um povo, e também como esse povo pode renovar essas tradições e promover diálogos e encontros. Você que está assistindo aí, já participou de alguma dança coletiva? Qual que foi o contexto? Foi uma formatura? Foi uma apresentação da escola? Um evento? Alguma coisa da sua religião? O que você pensa sobre dançar com outras pessoas? Como você se sente com relação a isso quando você passa por essa experiência? A dança dos pataxó. Observe as imagens a seguir. Elas retratam uma dança que é parte de uma manifestação coletiva realizada pelos indígenas pataxós da aldeia Imbiruçu, localizada a cerca de 200 quilômetros da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Bastante característico, dos povos indígenas, muito interessante. Primeira imagem, vamos ver a descrição. Indígenas pataxós da aldeia Imbiruçu, participando da dança da Festa das Águas, em Carmésia, Minas Gerais. Na segunda imagem, eles estão usando trajes e adereços especiais durante participação na Festa das Águas, no mesmo local, na mesma aldeia. Antes da gente conhecer essa Festa das Águas, vamos ver um videozinho onde eles contam uma história, na verdade uma mocinha da aldeia dos pataxós. Ela conta um pouquinho da história dessa tribo, lógico, cheia de mitos, de lendas, Mas é bem interessante porque faz parte da crença deles. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do canal No Ré. Eu sou Alice Pataxó e hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história do meu povo, um dos primeiros povos a ter contato com os portugueses no Brasil. Eu vou contar o mito Pataxó, o mito de criação Pataxó. É com a primeira gota de chuva que cai na terra que se forma o Chopai, o nosso Deus, mais conhecido como Deus do Trovão, o Deus da sabedoria, da criação e por aí vai. Chopai passou muito tempo aqui na terra sozinho e aprendeu a plantar, a colher, a caçar e a cuidar da natureza. E ele entendeu também a importância desse contato, desse convívio de harmonia com o que é natural, com o que já estava aqui antes. Mas um dia, uma outra terrível tempestade chega ao mundo e dá vida a outros parentes, a outros pataxós. Chopai, já muito rico em sabedoria, ensina esse povo como viver na terra, em harmonia com os animais, o que plantar, como colher, o que comer e o que não comer. Com o passar do tempo, Chopai viu que já não era mais necessário sua presença aqui. E antes de ir embora, nos deu a mandioca de presente, que hoje ainda continua fazendo parte da nossa culinária, não só na farinha, como na nossa bebida também, o cauim, a famosa jaroba. Hoje, os pataxós residem parte em Minas Gerais e parte no litoral da Bahia. Acontece que a história da divisão desse povo não é tão legal quanto parece. No ano de 1951, a nossa aldeia-mãe, a aldeia Barra Velha, antiga Bom Jardim, sofreu um massacre, onde muitos índios foram mortos. Muitos índios fugiram para as matas e alguns para Minas Gerais e formaram novas aldeias lá. Muitos desses indígenas até hoje não voltaram para as aldeias, por medo da repressão, da ignorância, da falta de conversa. É uma história que realmente ficou marcada em nós. Eu costumo dizer que ela não ficou só escrita, ela não ficou só na fala, ela ficou registrada na alma de cada um de nós, das nossas gerações. Mas assim continua.
A história da resistência pataxó não para no fogo de 51. Como se não bastasse isso, temos que lutar por nossas terras, inclusive pela aldeia-mãe, território pataxó. Hoje, a aldeia é demarcada, mas ainda assim que corre risco, porque as leis podem ser mudadas. E é esse o plano do nosso governo atual. A luta dos pataxós, diferente do que muitos pensam, não se resume só em território, mas saúde, educação, o direito de continuar exercendo a sua cultura, falar a sua língua, e principalmente não sermos julgados pelas aparências que não temos dos livros de história. Pataxó é resistência. Pataxó é o barulho do mar. Pataxó somos nós. E seria muito bom se as pessoas conhecessem, de fato, o povo pataxó, antes de apontar os dedos e falar coisas que não sabem sobre eles. Principalmente coisas que leram em livros e que estão desatualizados. Livros que não condizem com a realidade, que não falam nada sobre a diversidade dos indígenas desse país. Não existe só pataxó, só tupi ou guarani. Somos muitos povos, mais de 240 povos, mais de 130 línguas, de diferentes maneiras, diferentes pinturas, cada uma com seu significado. A diversidade indígena no Brasil não é só bonita por conta das penas, por conta das sementes. Ela é bonita pela resistência. É bonita por existir, por ser quem são, por serem povos que merecem respeito. E aí fica a questão: será que nós, como indígenas, estamos sendo respeitados pelo Brasil? Ou estamos sendo esquecidos? Melhor ainda, será que estamos sendo respeitados pelo governo, que mais deveria fazer por nós? Não estou cobrando uma dívida histórica, apesar de que eu poderia fazer isso. Mas eu estou cobrando uma dívida em que qualquer ser humano tem um com o outro. Respeito. Essa é parte da nossa história, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchangô. Interessante, né, pessoal? Vamos lá. Videozinho bem legal, uma pessoa da própria tribo, né, que faz parte dessa cultura, podendo explicar pra gente, é muito interessante. A Festa das Águas dos Pataxó, da aldeia Imbiruçu, é realizada uma vez por ano, em outubro, quando começa o período das chuvas nas regiões por onde esse povo se distribui. Esse fenômeno natural é considerado um símbolo de fartura e de renovação para eles. Então tem essa crença de que a água ela traz a fartura, afinal, para que ocorram as colheitas, né? Para que haja fertilidade na terra, precisa da chuva. Realizada na aldeia desde 1991, a comemoração faz parte dos esforços da comunidade indígena Pataxó de resgatar e manter vivas as tradições e os rituais passados por meio da culinária, dos jogos, das brincadeiras, de outras manifestações culturais e artísticas. Tem um destaque na palavra rituais aí, vamos ver a definição que ele dá. De maneira geral, um ritual pode ser definido como um evento que é considerado especial por uma sociedade, como um casamento, uma formatura, por exemplo. Sua celebração costuma seguir determinados padrões, envolvendo palavras e ações específicas, sejam religiosos ou não. Então um ritual não necessariamente é de alguma religião, ele é simplesmente um costume, mais ou menos formais, simples ou elaborados. Os rituais podem revelar expressões e valores dos grupos sociais que os realizam. Para os pataxós, que se autodenominam filhos da água, esse elemento da natureza tem uma simbologia muito importante e é considerado fonte de equilíbrio e de vida. Então é um negócio que eles valorizam muito, né, a água. De acordo com a cosmologia pataxó, vamos ver cosmologia, nome dado às teorias a respeito da origem do mundo e dos seres que habitam nele. Pode ser composta de mitos e lendas que buscam explicar a criação do universo, de um local ou de um povo. Então, a gente acabou de ver a historinha aí que eles acreditam, faz parte da crença deles. Os primeiros indígenas desse povo foram criados a partir dos pingos de chuva. A palavra pataxó significa banho das águas ou barulho do mar. Em Patochoan, a língua original desse povo. Aí tem uma definição do próprio povo indígena aí. Pataxó é a água da chuva batendo na terra, nas pedras e indo embora para o rio e o mar. Nessa aldeia, a realização da Festa das Águas
faz parte do processo de recuperação e de renovação da cultura pataxó nessa comunidade. A gente vê muitos povos, né, perdendo suas tradições, perdendo suas histórias, perdendo essa cultura que é tão rica, porque não é mantido, não é passado de isso. Localizado na reserva Terra Indígena Guarani, no município de Carmésia, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, a aldeia é composta de cerca de 23 famílias, somando aproximadamente 75 habitantes nessa aldeia, tá, gente? Nos últimos anos, as lideranças da aldeia têm se organizado para fortalecer a cultura da comunidade. Então eles resgatam esses elementos da dança, pratos típicos, que já não faziam mais parte do cotidiano, do dia a dia dessas gerações mais jovens. Eles querem resgatar isso. Em 2011, foi inaugurada em Biruçu a Escola Indígena Pataxó Bacumuxá, o que também possibilitou que as crianças e adolescentes da aldeia pudessem conhecer e aprender a Patuano, que é o idioma, o dialeto deles. Isso é interessante porque na própria escola pode ser ensinada essa cultura e passada essa tradição para todos os alunos, para todas as crianças que fazem parte dessa aldeia. Como parte desse processo de resgate e renovação, a Festa das Águas passou a ser aberta à visitação de não indígenas, então virou uma atração turística, divulgando essa cultura do povo pataxó. Então as pessoas de fora elas podem conhecer e admirar essa cultura também. Assim, a dança e outras manifestações presentes nessa festa, elas se transformam em uma apresentação artística, com a intenção de mostrar às pessoas de outras culturas a cultura dos pataxós. Então, é muita arte envolvida, música, dança, os cantos, né, as letras das músicas, as próprias formas, a própria forma como eles festejam, né, acaba sendo uma atração artística, uma apresentação muito rica. O convite para participação na celebração é feito por meio do blog da aldeia, então olha que legal, eles têm esse acesso e essa questão da divulgação por meio da internet, na qual também são publicadas informações sobre o cotidiano dos moradores da aldeia e sobre a luta do povo pataxó para manter essa cultura viva. Um dos objetivos da realização dessa festa é conscientizar as pessoas que não moram na aldeia da importância da preservação da natureza, em especial das águas da região, por causa de tanta poluição, né? Essa é uma grande preocupação dos indígenas dessa tribo, dessa aldeia, porque o território onde a aldeia está localizada é cercado por muitos pastos para a criação de gado, pertencentes a grandes fazendeiros, e também por áreas exploradas por mineradoras, o que traz muito impacto para a vida da comunidade, principalmente em relação aos recursos naturais disponíveis. O Rio do Peixe, por exemplo, que é onde os indígenas pescam os peixes, que são uma das bases da alimentação, então eles se alimentam muito dos peixes desse rio, tem seu volume reduzido ano após ano como consequência da mineração, porque essa exploração, né, dessa natureza, desse meio ambiente, faz, entre outros problemas sociais, né, que afetam a aldeia, ela muda a qualidade de vida dos moradores da aldeia, por causa da poluição, porque fica cada vez menos disponível a água potável. Durante a abertura da Festa das Águas de 2015, o cacique Mesaque Pataxó, da aldeia sede, vizinha da aldeia em Biruçu, fez um alerta a esse respeito. Abre aspas. Se os pataxós deixarem de existir, o não indígena também vai. Boa parte não se deu conta da destruição do planeta e a sociedade não discute valores, apenas poder. Bem interessante. Para quem não sabe, mineradora é a empresa que realiza processos de extração de minérios, como ouro, carvão, etc. Vamos ver o que está falando aqui nessas observações. Aqui está falando sobre os indígenas, sobre os índios. Curiosidade, tem bastante aldeia indígena que não gosta de ser chamado de índio, mas de indígena, tá? Você viu que os pataxós têm festas e rituais para resgatar e valorizar sua cultura e também para provocar o restante da população sobre essas questões. Um erro comum ao pensar sobre as culturas indígenas é achar que todas são iguais, que índio é tudo igual, que índio tem a mesma cultura, o mesmo costume.
levando a uma visão estereotipada desses povos, rotulando eles de forma errada, tá? Para compreender melhor a riqueza das culturas indígenas brasileiras, leia o texto a seguir. O que é ser índio? Antes de tudo, é índio quem se identifica com uma comunidade indígena e é visto por ela como um membro. Entendemos como comunidade indígena um conjunto de pessoas que, primeiro, mantém relações de parentesco ou vizinhança entre si, são descendentes dos povos que habitavam o continente antes da chegada dos europeus, apresentam modos de vida que são transformações das antigas formas de viver das populações originárias da América. Então, esse costume e tradição é mantido. Então, é um índio, é um indígena. Os índios são todos iguais? Algumas vezes nos referimos aos povos indígenas genericamente como índios, como se fosse todo mundo da mesma tribo, todo mundo da mesma aldeia, todo mundo da mesma origem. Porque quando falamos índios, estamos nos referindo a grupos que se reconhecem como semelhantes em alguns contextos. Apesar das semelhanças que podemos notar entre vários povos indígenas, quando eles se comparam entre si, reconhecem suas diferenças. Então, um dança de tal forma, outro canta de tal forma, eles acreditam em coisas diferentes, em seres diferentes, pois prestam atenção nas particularidades de cada grupo. O indígena possui tradições culturais próprias, ou seja, eles têm uma história particular, além de possuir práticas e conhecimentos únicos que se diferenciam uma aldeia da outra. É a mesma situação, por exemplo, quando nós falamos de ingleses e de franceses. Os dois estão na Europa, os dois são europeus, mas não se resume a isso. A gente não pode falar que eles têm os mesmos costumes, ou então a gente está falando de uma pessoa que é do Egito e uma pessoa que é da África do Sul. Eles são africanos, mas eles têm costumes, histórias, hábitos, tradições diferentes. É por isso que não podemos dizer que existe uma única cultura indígena. Cada comunidade tem seu modo de ser. Existem, portanto, muitas culturas indígenas. Por se tratar de um ritual importante para a aldeia, a Festa das Águas exige uma preparação especial, que envolve a elaboração de pratos tradicionais, o uso de vestimentas específicas, pintura corporal, por exemplo. Sabe a festa junina? Quando nós fazemos a festa junina, a gente usa camisa xadrez, calça rasgada, pinta o rosto, né, para fazer uma graça, usa chapéu de palha, tem aquelas comidas típicas. Na Festa das Águas, eles têm esses costumes deles, tá? Um dia antes da festa também podem ser celebrados batizados das crianças da aldeia e casamentos. Então tem algo ali mais profundo, mais significativo do que apenas festejar. Os trajes usados na festa, feitos de palha, são iguais para homens e mulheres, adultos ou crianças. Nessa ocasião festiva, os indígenas também usam cocares e outros adereços para os cabelos e para o corpo. A maioria deles feitos de materiais naturais como penas e sementes. Aqui tem algumas características da tinta que eles mesmos produzem para utilizar para poder pintar o seu corpo e seu rosto. Algumas características dos desenhos que remetem a elementos da natureza e a cosmologia pataxó, ou seja, a crença de como que eles foram criados, como que surgiram, e assim vai. Um dos momentos mais importantes da Festa das Águas é a realização da dança que integra esse ritual. Ela começa com os participantes dispostos em grupos de 2 ou 3 integrantes, lado a lado. Esses pequenos grupos se posicionam um atrás do outro, formando longas filas. Os passos são bastante marcados e a dança se caracteriza por movimentos lentos e fortes, com os pés se arrastando no chão, como se os corpos dos participantes fossem muito pesados. Vamos tentar dar uma olhadinha nisso no YouTube. Dança Festa das Águas. Vamos ver o que a gente encontra. Opa. Pronto.
Sara, da aldeia Jeru Tucunã Pataxó. O nome Pataxó veio, né, da onda do mar. Bate na praia, pá, quando volta, xó. Tucunã é a palma do coqueiro, né, que nós tira ali para fazer o artesanato, fazer o arco e flecha. E o Jeru é o nome do papagaio, que era o nome do meu pai. Minha aldeia vai chamar hoje Jeru Tucunã Pataxó. Aqui hoje nós temos 24 famílias, 65 indígenas. Na década de 72 eu vim para Minas. Eu morei 32 anos na fazenda Guarani. Eu vim com 2 carros, trouxe 8 indígenas para conhecer. Aí em 2010 nós viemos para aqui. Que são 12 povos indígenas, né? São nós Pataxó, Machacali, povo Krenak, Chucuru Cariri, Chacriabá, né? Pancararu. Aqui dentro do estado nós temos 12 tribos. Isso é mostrar a nossa sociedade que ainda nós temos a nossa cultura, né? Nós passávamos um período aqui muito sem água, né? Nós temos um poço artesiano, esse poço artesiano precisava da energia, né? Para produzir, jogar água lá em cima na caixa para distribuir para as casas. Então hoje beneficiou a nossa comunidade, porque nós tínhamos uma mina, todo mundo descia para pegar água nessa mina. E hoje beneficiou a nossa aldeia, porque todas as casas têm água encanada, então a água chega na porta de todo mundo. As 24 casas, todas têm energia elétrica já, né? Energia elétrica, foi 3 anos de batalha para pôr energia aqui, né? E essa energia, ela vai trazer um conforto, você comprar uma geladeira, manter uma alimentação mais adequada, né? A importância dessa festa, para a gente, ela é um momento sagrado, né? Esse ritual, ele traz alegria, traz toda a fartura, né, das frutas, a água. O mês de outubro, para nós povos indígenas, é um mês que é sagrado por causa da festa, que é o mês que nós plantamos tudo, né? Vê a fartura dos peixes, a fartura da caça, a fartura da plantação. Isso é mostrar a nossa sociedade que ainda nós temos a nossa cultura, né? Estamos batalhando aqui na demarcação do território da gente, né? Isso é bacana porque poder nós botar a nossa cultura em prática, para a gente, aqui nós traga nossos visitantes, para eles verem como é a cultura Pataxó, né? Porque essa cultura, né, no futuramente, eu não estiver aqui, mas meus netos vão ver. Eu digo assim, né? Para quem viu isso aqui, nós ficamos 6 meses debaixo de um barracão de lona, e quando eu vejo, olho para trás, que eu vejo meu povo dentro que geme já com a luz instalada dentro de casa, isso é um orgulho para mim. Indígenas Pataxós participando da festa. Alguns instrumentos que são utilizados, maracá indígena, geralmente esse instrumento é utilizado, é tocado aos pares, para isso deve-se segurá-lo pelo cabo e agitá-lo, como se faz com outros tipos de chocalho. Então é um chocalho. Pau de chuva indígena, para tocar esse instrumento é preciso virá-lo suavemente.
fazendo com que as contas ou sementes em seu interior se movam e produzam um som semelhante ao da chuva. Bem legal. Provavelmente é aquela coisa que você vira, né? Aí ele vai descendo, aí faz aquele barulhinho de chuva, aí vira de novo, faz aquele barulhinho de chuva e assim vai. Após a apresentação de canto e dança, os indígenas evocam o espírito do seu principal protetor, o pai da mata. Nesse momento do qual os visitantes não indígenas não participam, os pataxós agradecem e pedem que as chuvas venham e renovem as águas dos rios e dos mares. Mais um pouquinho desse momento, o momento do banho de lama do ritual da Festa das Águas. Quem quiser mais detalhes, o material está disponibilizado para vocês, tá? Um pouquinho mais sobre os pataxós. São originários do sul da Bahia. Ao longo da sua história sofreram várias tentativas de dispersão e de dizimação. Na década de 70, após conflitos com fazendeiros, algumas famílias migram para Minas Gerais, criando aldeias ao norte desse estado. De acordo com o último censo realizado pelo Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena, em 2014 havia cerca de 12 mil indígenas pataxós no Brasil. Poucos, né? Mas estão ali tentando se preservar. Dados históricos revelam que esse povo entrou em contato com não indígenas pela primeira vez durante o século XVI, com a chegada dos colonizadores portugueses às terras brasileiras, ali em 1500 e pouco, quando o Brasil está sendo descoberto ou invadido, chame como quiser. Na Bahia, os pataxós são espalhados em 36 aldeias, distribuídas em 6 terras indígenas situadas no município de Santa Cruz, Cabralha, Porto Seguro, Itamaraju e Prado. No estado de Minas Gerais eles também estão distribuídos. Eles têm enfrentado, gente, olha aqui esse parágrafo bem interessante, eles têm enfrentado anos de luta pelo reconhecimento do seu território, que historicamente tem sido disputado com não indígenas. Então, aquela tentativa de ocupação do território, né, sendo que eles já vivem ali há muito tempo e a terra deveria ser considerada deles, tá? Aqui é um mapa, né, da terra indígena Pataxó, que foi reivindicada como deles, né? Eles falam português com alguns vocábulos na língua Pachoan, que vem sendo resgatada pelas gerações mais novas. Então eles estão tentando fazer esse processo de recuperação. Tanto que nas escolas que são localizadas nas aldeias, eles têm o idioma, essa língua deles, original, como um dos componentes curriculares. Igual matemática, português, arte, eles têm ali o idioma deles. Isso aqui é uma escola, né, de uma das aldeias. Tem um ponto na história muito interessante, que é o Fogo de 51. É um episódio muito marcante na história deles. Esse evento motivou a dispersão desse povo indígena e a criação de novas aldeias em lugares onde eles não viviam originalmente, tá? Então depois dá uma pesquisadinha, não precisam responder essas questões para mim, mas dá uma pesquisada, Fogo de 51, no povo, nesse povo indígena dos Pataxós, tá? Bem interessante também. Outras manifestações artísticas, além dessa festa das águas, dança, pintura corporal, que mais que eles fazem? Além do canto e da dança, as manifestações artísticas dos Pataxós envolvem a produção de objetos decorativos e utilitários, de adornos e de vestimentas. Tem muitas formas e cores. Esses objetos são caracterizados pelo uso de materiais que são extraídos da natureza de maneira sustentável, sem prejudicar o meio ambiente, tá? Esses aqui são recipientes de madeira, feitos pelos indígenas. Do lado direito aqui, a gente tem lanças de madeira feitas pelos próprios indígenas. E aqui, paus de chuva, aquele instrumento que eles utilizam nas festas. Também tem cestos de cipó, vasilhas, figuras de animais, de madeira, colares, pulseiras, feitos de penas de aves e sementes, além de instrumentos musicais como os chocalhos e os maracás, feitos com coco, cabaça ou bambu. Aqui mais algumas fotinhas, indígenas com vestimenta típica, nos jogos indígenas, tipo Olimpíadas, bem interessante.
Aqui no canto direito, adereços, esses colares, né, bem característicos, e pintura corporal também. A pintura corporal é outra manifestação artística, a gente já falou um pouquinho sobre. São baseados em elementos da fauna e da flora, do meio ambiente deles ali. É muito característico de eventos especiais, como casamentos, nascimentos, assim como nas danças, tá? A arte de Arissana Pataxó é uma artista que tem um leve reconhecimento. Hoje, os indígenas brasileiros estão inseridos nos mais diversos segmentos da sociedade. Segundo dados do Instituto de Inclusão do Ensino Superior na pesquisa, a cada 500 estudantes universitários na rede pública, um é indígena. É pouco? Mas já é alguma coisa significativa, tá? Contato com o estudo formal da arte, seja nas escolas, universidades, tem se somado às práticas tradicionais desses povos e se incorporado às produções de alguns artistas indígenas. E aí a Arissana Pataxó, por exemplo, ela se forma em artes plásticas na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, UFBA, onde também fez mestrado em estudos étnicos e africanos. Olha que legal. Seu trabalho frutificou em atividades de arte e educação com o povo Pataxó, como oficinas e produção de material didático. As pinturas e as esculturas de Arissana retratam o cotidiano dos indígenas e buscam provocar o espectador, chamando a atenção para a resistência e a diversidade dos povos indígenas para a luta pela defesa dos seus direitos. Aqui é uma pintura, não tem nome, não tem título, né? E aqui também pintura sobre o papel. Mais algumas artes feitas por ela. E é isso, pessoal. Aqui tem uma atividade de crítica, mas para quando nós voltarmos ao presencial, tá bom? Então a nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, é só me mandar que eu respondo assim que eu visualizar, tá bom? Então tamo junto, até a próxima. É nóis!